Boa noite! Boa noite! Olha que maravilha! Olha essa deusa, gente. Hoje é live de deusas. E é claro que você então tá convidada a fazer parte dessa live. Hoje é live Fogo no Parquinho porque a gente vai tratar de um assunto bastante tabu, um assunto que precisa ser falado, que precisa ser tratado. E ninguém melhor para falar sobre esse assunto do que uma terapeuta tântrica que tem mais de quantas horas, amiga, de atendimento? Até 2 anos atrás, umas 20 mil horas. Mais de 20 mil horas de atendimento. Então você imagina o que essa mulher já ouviu, já viveu, já experienciou para estar aqui com toda essa bagagem, toda essa ferramenta energética para estar compartilhando e também ajudando milhares de pessoas, mulheres, homens, casais. Boa noite! Boa noite! Muita gratidão por essa oportunidade de estar aqui compartilhando essas informações que são cada vez mais necessárias, né, gente? Acho que realmente chegou o momento. Vou colocando o tema da live aqui, amiga. Pode colocar. Nunca gozei. Será que a gente vai ser derrubada? Vamos descobrir. Fogo no parquinho. Fixar. Ó, chama aquele amigo, aquela amiga principalmente, tá? A live tá só começando, a gente vai falar sobre vários assuntos tabus aqui, vários assuntos que são essenciais a gente falar, principalmente no que se refere ao prazer feminino, né? A gente acha, parece que esse assunto, assim, a gente fala assim, nunca gozei. Parece que fica num campo superficial, assim, nunca gozei no sentido da relação sexual, mas esse assunto, gente, ele é muito mais profundo. Então presta atenção, compartilha essa live com aquela amiga que você acha que vai sentir ressonância com essa temática e fica aqui com a gente porque tem muita coisa aqui que a gente quer contar pra vocês que está além corpo. A gente está no momento de transição planetária, no momento do despertar das massas, das consciências e falar sobre o gozo, o êxtase, o orgasmo, principalmente do corpo mulher, do prazer feminino, é algo que é urgente, é pra ontem, é pra agora, né? Porque o prazer feminino foi algo tirado de nós, né? Foi algo castrado de nós. E a mulher não acessar essa potência orgástica, essa potência do seu corpo mulher, é um grande prejuízo para toda a natureza, certo? Tô falando certo, meu bem? Você tá falando certíssimo. Estamos aqui para transformar esses grandes bloqueios que foram colocados na sociedade. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A galera que está entrando, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Eu não enxergo, eu tô sem óculos. Eu tô pertinho, exatamente. Eu tô sem se óculos. Alguém fizer uma pergunta cabeluda aí, será que dá pra eu enxergar aqui? Qualquer coisa a gente vem aqui pertinho. Isso. Pra ver. A gente tá em duas aqui, qualquer coisa você vai falando, eu venho aqui, pego a pergunta. Vocês podem deixar a pergunta também aqui na caixinha de pergunta também, tá? Que a gente vai responder vocês. Cíntia, por que é importante a mulher gozar? Por que é importante, principalmente, a mulher acessar o prazer do corpo? O que isso significa? Conta pra gente. Deixa eu ver aqui a galera que tá entrando. Posso fazer diferente? Claro, se você quiser. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha experiência dessas 20 mil horas de atendimento. Eu tenho 8 anos atendendo mulheres. E durante esses 8 anos eu fui entendendo qual que era a principal barreira, a principal dificuldade das mulheres conseguirem acessar esse corpo, prazer. E para que vocês possam entender realmente todo esse panorama, né, tanto do corpo, do orgasmo, dos bloqueios, da onde realmente isso surgiu. Né? Nessa live de hoje eu quero entregar tudo para vocês e quero desmembrar em 3 etapas. A primeira etapa nós vamos falar muito desse corpo físico, né? Desses bloqueios, das coisas mais naturais da vida, o que realmente foram bloqueando através das ações que a gente não consegue acessar o corpo, conhecer, do feio, sujo e pecado. Então esse vai ser o nosso primeiro nível. Nós vamos passar por aí e vou destrinchar, compartilhar com vocês aí de uma forma resumida essas 20 mil horas de atendimento.
Depois nós vamos passar por um segundo nível. Para a gente passar para esse segundo nível, a gente vai abrir um pouco mais, expandir um pouco mais a nossa cabeça e nós vamos entender a questão energética. Porque sem a gente entender o que realmente significa a energia sexual, o poder que a gente tem ali em um orgasmo, o que aquilo realmente significa, a gente também não vai conseguir compreender a dimensão desse orgasmo no corpo físico. Então a gente vai passar pelo corpo físico e a gente vai entender as questões energéticas desse orgasmo. Então vai ser o segundo nível. E o terceiro nível, para a gente expandir um pouquinho mais e um pouquinho além da curva e adentrar um pouco mais sobre isso que a Aniele traz, sobre a transição planetária, sobre o aumento de consciência. A gente vai expandir um pouco mais e a gente vai entender por que o sistema, religião e cultura bloqueou o nosso corpo, bloqueou o nosso orgasmo. Então aí seria já um terceiro nível de entendimento. Isso para a gente conseguir ter uma visão geral. Qual que é a importância, né? Que aí entra essa pergunta da Anne. Qual que é a importância da gente acessar o nosso corpo, da gente ter prazer, né? Nesse compartilhar dessa resposta, a gente também vai entender que o prazer e o orgasmo, ele não navega só no nosso corpo físico. Então, através de um contato no nosso corpo físico, acesso a essa energia de prazer, energia de criação, a gente também libera hormônios de bem-estar, que está linkado com o nosso corpo físico. Esses hormônios impulsionam a gente para a vida, são hormônios de confiança, como por exemplo a ocitocina. Quando você tem um acesso de prazer e de explosão orgástica no seu corpo, além do hormônio que vai ajudar o seu corpo físico, você vai navegar no seu corpo emocional, mental e espiritual. Então, quando você tem um orgasmo alto, você tem um estado emocional mais vibrante, de alegria, de uma pessoa que é amada. Os seus pensamentos vão mudar, o seu campo mental vai reverberar um outro tipo de pensamento. E no seu campo espiritual você abre a sua intuição, porque quando você desperta os 5 sentidos do seu corpo físico, você abre as suas capacidades para a sua intuição. Então olha só esse pacote, hein, Anne? É muito poder. Vocês estão entendendo? É muito poder. Quando a gente fala de prazer, quando a gente fala de orgasmo, a gente não está falando só de um ato, de repente ter uma relação sexual com alguém. E conseguir ali alcançar aquele suspirinho, que a gente está descobrindo que esse orgasmo que a gente tem hoje no mundo, mesmo para aquelas pessoas que falam eu consigo, eu tenho um orgasmo, eu tenho prazer, a gente descobre que esse prazer ele é num lugar ainda muito limitado, é muito pouco, é o suspirinho, quando a gente acha que a gente vai chegar lá, acabou. E aí a gente fica naquilo achando que aquilo é tudo e aquilo ainda é muito pouco. Então, hoje, para quem ficar aqui nessa live, vai ser isso que você vai trazer de compreensão. O que o orgasmo realmente representa no seu corpo físico, emocional, mental, espiritual, como que um orgasmo impulsiona você para a vida, qual a energia que está dentro de um orgasmo que tem a ver com a fonte criativa, com você ser um deus ou uma deusa co-criadora da sua realidade. E aí a chave, assim, né, que eu acho que é muito importante a gente compreender, que a gente vai chegar hoje também, tô dando só um panorama, isso daqui é só para vocês terem noção de tudo que nós vamos conversar. A partir do momento que você tem consciência do seu corpo, tem consciência da sua energia sexual, do seu poder, você usa a medicina do seu corpo, porque o seu corpo é uma medicina. Se bloquearam, se falaram que era feio, sujo e pecado, é porque tem muito poder, foi exatamente, né, esse motivo que foi bloqueado. E quando você toma consciência e posse dessa energia, você para de alimentar as indústrias e os sistemas mais poderosos, porque se você parar para pensar, você não pode dar prazer para o seu corpo, mas você sempre vai buscar uma fonte de prazer. Essa fonte de prazer está lá fora,
tá nas grandes indústrias, né? Tá no comer, no beber, na busca do buraco do prazer que você não pode se dar porque falaram pra você que o seu corpo é feio e sujo de pecado. Então aí, talvez vocês já estejam compreendendo, mesmo nesse resumo, a importância de se ter contato com o nosso corpo. Mas vamos lá. Dei esse geralzão, desse geralzão, Anny. O pessoal tá perguntando aqui, ó, vou gozar, eu vou gozar. Manas, é muito interessante assim, ó, que antes de eu acessar o Tantra, antes de eu fazer um workshop com a Cintia, antes de entrar nesse universo tântrico, eu achava que eu tinha uma vida sexual ok. Eu achava que eu tinha acesso ao prazer, eu achava que gozava bem, eu achava que gozava legal, e eu achava que me masturbava legal, né? Eu achava isso porque eu não tinha uma comparação, eu não tinha com que comparar. O Osho fala muito disso, o Osho fala muito das mulheres as indianas, das mulheres do Oriente, que tem muito esse estigma do machismo patriarcado da religião, né? É muito aquela posição missionário, elas não podem variar na posição sexual. Então, são mulheres que ficam dentro de uma construção tão machista, tão dessa proposta patriarcal, que elas não sabem de fato o que é o prazer. Então, como que elas podem reivindicar algo que elas nunca tiveram acesso, né? Mas a gente não precisa ir tão longe. Tem muitas brasileiras que nunca gozaram, nunca tiveram acesso a esse gozo ou esse orgasmo, ou aquelas que tiveram acham que ali é o limite, acham que ali aquilo é tudo. Então, como é que você sabe, como é que você vai saber o caminho de casa se você não sabe que você está perdido? Né? Então, quando a gente acessa esse autoconhecimento do Tantra, que leva a gente a esse orgasmo, de fato, a nossa potência sexual, a gente percebe que de fato a gente estava perdida sim, que é algo que ninguém contou pra gente. E que esse é um conhecimento repassado de sacerdotisa para sacerdotisa, por exemplo. Esse é um conhecimento que está sendo trabalhado agora, porque agora ninguém vai mais pra fogueira, tá? A gente não vai sair dessa live e vai ter uma fogueira lá fora esperando, porque muitas mulheres sábias da Idade Média foram queimadas assim, viva, na fogueira, porque elas também trabalhavam com a energia sexual, elas trabalhavam com esse poder, porque é um poder. Agora você pensa comigo, o que a Igreja Católica, dentro do todo o sacerdócio do homem, poderia fazer com tanto poder? Gente, porque essa energia sexual, quando a gente fala de poder, que eu tô falando aqui de poder e assim a gente vai falar, não é um poder sobre, não é um poder de dominação, é um poder com, e é um poder da natureza divina feminina principalmente. Se a gente imaginar que existe no nosso corpo um único órgão que ele está ali exclusivamente para nos dar prazer, significa que o nosso corpo tem o direito de gozar, o nosso corpo tem o direito de acessar todo esse êxtase que nos leva então a uma conexão divina, onde a gente sai, e o bacana é isso, assim, sabe? Ah, gozei, fiquei aqui no chakra básico. Não, a ideia da gente acessar essa potência do nosso corpo orgástico é que a gente realmente encontre o divino dentro de nós por meio da energia sexual, a gente se potencialize quanto seres, a gente acesse os chakras superiores e assim a gente transcenda. A gente tá aqui pra isso, gente, pro bliss, né, que eu falo sempre aqui, vamos focar no bliss. E um dos bliss que a gente tem que focar quanto êxtase, bênção, alegria, é o prazer feminino, é o prazer sexual feminino, certo? Corretíssima. Então agora vamos começar a destrinchar lá daquele primeiro nível, onde a gente vai falar sobre essas mulheres que durante esses últimos anos me buscaram pedindo ajuda. 80%, quase 90% dessas mulheres que vieram para um atendimento de terapia tântrica, elas nunca tinham vivido a experiência de ter um orgasmo, ou as que viveram essa experiência. Então tem vários níveis, né? As mulheres que nunca conseguiram sentir nenhum tipo de prazer, nem se tocando, nem não se tocando, nem com penetração, sem penetração, ela nunca viveu essa experiência. Tem aquelas mulheres que ela consegue se dar prazer sozinha, às vezes ela consegue ali acessar um pouquinho o seu prazer, o seu orgasmo, mas ainda em um lugar muito limitado, e ela não consegue sentir esse prazer com o companheiro dela. E tem aquelas mulheres que às vezes até conseguem ter um pouco de prazer com o companheiro, mas sempre na mesma posição, na mesma velocidade, sempre do mesmo jeito. Quando ela quer mudar, o marido ainda fala, deixa assim que tá bom, né? Às vezes a mulher, ela, por exemplo, tá vendo a live
Foi no workshop da Cíntia, né? Foi no workshop de Tantra, fala, amor, quero dar uma variada. Ele fala assim, deixa assim que tá bom, dá até aquela batidinha na bunda, assim. Puta merda, e aí, o que uma mulher dessa faz, né? Dentro dessas informações que a gente vai escutando, né, dessas histórias nos atendimentos, a gente descobre isso que a Ania acabou de trazer. Que é bem comum. Que é bem comum, muito mais comum do que a gente imagina. Aquele sexo que muitas vezes é só penetração, ejaculação, né? Fica sempre naquele movimento limitado para o homem e a mulher ali muitas vezes, eu sei que o que eu vou falar agora parece um pouco pesado, mas se a gente trouxer para nossa consciência, a gente descobre que sim. Muitas vezes aqueles homens, eles estão apenas se masturbando naquele corpo feminino, né? Então é nesses lugares que nesse primeiro nível eu gostaria de compartilhar com vocês como que nós chegamos a gerações de mulheres que estão nesse lugar, né? Mulheres que não conhecem o corpo, que não sabem se tocar, né? Que não sabem nem expressar para o companheiro o que realmente ela quer, porque do mesmo jeito que tem esse lugar desse homem que só sabe fazer o sexo como uma penetração e ejaculação, tem muitas mulheres que também não sabem que existem outras formas de se relacionar sexualmente, porque ela também aprendeu daquele jeito, naquele mesmo lugar. Então, mesmo muitas pessoas é ainda num lugar muito limitado. E ao longo dos anos, eu escutando essas histórias, né, eu lembro que muitas vezes eu me questionava, eu ia me perguntando quando eu escutava algumas informações, por exemplo, eu consigo me dar prazer e eu não consigo ter um orgasmo, não consigo gozar numa relação sexual. E aí eu fui aprendendo na prática que, olha essa frase que eu vou falar para vocês agora, porque é um lugar da primeira chave nesse primeiro nível que nós vamos falar. Tudo começa na masturbação. Tudo começa na masturbação. E aí esse ponto virou um ponto chave para eu entender por que aquelas mulheres não conseguiam ter prazer. Então eu fui aprendendo e eu vou passar algumas perguntas aqui para vocês que também vão ajudar vocês a entender qual é o lugar que vocês estão. Se vocês estão numa masturbação limitada ou numa masturbação mais expandida. Então foram com algumas perguntas nesses atendimentos que eu fui entendendo. Por exemplo, uma mulher que ela chega numa sessão e ela fala: eu nunca tive prazer. Eu não sei me tocar. Você pergunta, que aí você vai destrinchando, mas como é a relação você com o seu corpo? Você se toca, você se masturba. A mulher que olha e fala assim: não, tocar no meu corpo, eu acho tão estranho me tocar. Você pode ter certeza que essa mulher que ela não consegue tocar no próprio corpo, que ela acha muito estranho, é quase 100% de certeza que na hora de uma relação sexual, ela não vai se permitir ter prazer. O corpo dela não conhece, não tem nenhum caminho neural de permissão de prazer. E normalmente essas mulheres, elas estão dentro de um... Não que isso sirva para todo mundo, mas é um padrão bem comum. Então é só para você ir observando se de repente você não passou por essa estrutura. Essa mulher, ela foi criada num sistema de muita religião, onde era feio, era pecado tocar no corpo, não podia, ela teve realmente... Ela foi castrada desde a infância dela e ela foi ensinada também que ter prazer é pecado. A ponto de, se um dia ela tocar no corpo, essa mulher que está nesse lugar, eu já escutei isso muitas vezes, se um dia ela tocar no corpo e sentir prazer... Ela vai pro inferno. Ela vai se sentir muito culpada depois, assim. Ela vai pro fogo do inferno. Ela vai queimar no mármore do inferno durante 1000 anos. E você vê, a gente tá em 2022, né? E ainda existe isso, tá? Eu ainda encontro também, assim como a Cíntia, mulheres que vêm desse lugar de não se dá permissão do toque, não se dá permissão do prazer e nem conseguir falar. Uma vez eu conheci uma mulher que ela não conseguia falar sexo. Eu falava, porque você... É legal você se tocar pra masturbar. Ela falava, shh. Não, por causa do sexo, shh.
não consegue verbalizar. Então, assim, se não consegue nem verbalizar, imagina como tá essa vagina, né? A vagina, ela vai estar fechada. E, manas, assim, a gente tá falando algo aqui que pode ser que você esteja vivendo isso, e o lance não é nem se sentir culpada nem envergonhada sobre isso, tá? Você não tá sozinha nisso. Tem muitas e muitas e muitas mulheres que estão nesse pé, nesse lugar. Sim. É por isso que o trabalho tá sendo feito, é por isso que uma live como essa tá sendo feita, para que você se sinta acolhida e para que você possa girar essa chave, se dê permissão para que você possa girar essa chave, sabe? Para que você possa acessar a potência que o teu corpo quer te dar. É como se você estivesse dentro de uma Ferrari, por exemplo. Vamos botar Ferrari, esse nome, eu não entendo muito de carro, mas vamos botar um carro assim foda, sabe? De última geração, onde ele pode te levar aonde você quiser, muitos quilômetros por hora, sem ruído algum, só que você não sabe pilotar. Então você fica ali na primeira marcha, na segunda, o carro tá gritando, você acha que o carro é um lixo, mas na verdade não é. O carro é maravilhoso, que é o teu corpo. E aí quando você aprende a usar, você percebe a potência que você tá vestido. O teu corpo é uma superpotência. Não te permitiram acessar, né, esse corpo. E aí nesse exemplo, que essa mulher que passou por essa restrição do corpo, ela dificilmente ela vai conseguir ali se entregar numa relação. Então a gente vai vendo diretamente os links com essa frase que eu vou repetir até o final. Tudo começa na masturbação. Inclusive, acho que tem que fazer um tema desse, né? Tudo começa na masturbação. Trocar o tema aqui, tudo começa na masturbação. E isso que a Anne trouxe, de você não estar sozinha, também é muito real. Porque nós estamos falando sobre o maior tabu da humanidade, que é a sexualidade feminina. E é muito comum, quando a mulher vem para uma sessão, a primeira coisa que eu escuto é: o que eu vou falar para você, eu nunca falei para ninguém. Porque realmente não se tem espaço para se falar sobre isso. A gente tem toda uma sociedade onde você não tem essa informação, nem na escola, nem em casa. O máximo que às vezes pode acontecer, e infelizmente está acontecendo muito, é a gente acabar descobrindo em um filme pornô, que nem vou começar a falar aqui, né, o tanto que vai limitar. Então nós temos aí aquela mulher que ela não foi permitido ela tocar no corpo, ela se conhecer, ela não sabe expressar sobre isso, ela tem vergonha, ela não sabe como se relacionar com o corpo de outra pessoa, nem com o corpo dela. Ela fica ali esperando que aquele príncipe encantado vá saber despertar o corpo dela e dar o prazer para ela. Mas, mesmo se ela encontrar o príncipe encantado que saiba fazer tudo, se ela não tiver dentro do sistema de crença dela que prazer é natural, que ela pode sentir prazer, ela não vai se entregar para este lugar. Então a gente já começa a observar aí, dentro desse sistema, religião e cultura que vai nos bloqueando. Aí a gente vai passar por uma categoria um pouquinho mais avançada. É aquela mulher que ela consegue se tocar, ela consegue se dar prazer, mas ela não consegue ter o orgasmo, consegue ter prazer ali com o companheiro dela. E aí a gente vai destrinchando mais uma vez o que? Essa masturbação. Então a gente vai descobrindo, você consegue se dar prazer? Eu consigo. Mas quando eu vou lá com meu namorado, quando eu vou com meu marido, eu não consigo. E aí o que a gente vai descobrindo? A gente vai descobrindo que, quando a gente vai perguntando e a gente vai tirando aquelas informações, como que é a sua masturbação? Quanto tempo ela dura? A média da masturbação das mulheres hoje duram 5 minutos. 5 minutos é a resposta de 95% das mulheres que vêm buscar. E a gente sabe que 5 minutos é uma rapidinha, né? A gente sabe que o corpo feminino, ele precisa de um tempo maior de resposta, ele precisa de um estímulo, e quando você está se tocando, se masturbando, também não é diferente. O seu corpo, ele precisa ser tocado, despertado, você precisa ativar esses mecanismos, lugares de pontos orgásticos no corpo, movimento do corpo, respiração. E o que a gente vai descobrindo? Que aquela mulher que acha que ela sabe muito, ela fala assim: não, eu me masturbo, eu sei me dar prazer, eu me toco, mas eu não sei o que acontece, que na hora que eu vou ali na relação sexual não dá certo. Aí a gente vai descobrindo que é uma masturbação rápida,
localizada só no órgão genital. Então, do mesmo jeito que a gente não quer que aquele masculino venha e nos dê uma rapidinha, só localizado ali no órgão genital, no papapá, se a gente não quer que o outro faça isso, por que a gente se permite colocar nesse lugar? Porque foi o lugar máximo que a gente conseguiu chegar. Então a masturbação é rápida, é localizada só no órgão genital, sempre na mesma posição, sempre com a mão ali na mesma velocidade, sem nenhuma respiração, sem som. Eu acho que até hoje, assim, de todas as mulheres que eu atendi, uma mulher falou que soltava som. A gente não solta som e a gente não solta o movimento. Quem vai ajudar você a ter um orgasmo é o movimento do seu corpo, é o quadril. O seu quadril, ele fala, ele movimenta, ele sabe qual é a velocidade, qual é a pressão, qual que é o movimento que você vai fazer para tocar em pontos que são pontos orgásticos, seja na sua vulva, seja ali partes externas, grandes lábios, pequenos lábios. Nada disso é explorado. A mulher que sabe muito se masturbar, ela vai para masturbaçãozinha engessado, ela não se movimenta, ela não solta som, ela continua dentro de uma masturbação infantil, porque normalmente essa mulher que consegue se masturbar quando adulta, ela passou por essa experiência lá na infância, mas era pecado, era feio, ninguém podia ficar sabendo. Inclusive ela continua sendo uma mulher adulta e ela jamais vai compartilhar nem com o marido dela que ela se masturba, tem que ser escondido. Ninguém pode ficar sabendo, o corpo é engessado, o quadril não fala, o quadril não movimenta. Se você tentar lembrar de um casalzinho de coelhinho, de cachorrinho, fazendo amorzinho, o que eles fazem? Eles movimentam o quadril. A gente também tem essa movimentação no quadril, só que a gente perdeu, né? A gente não movimenta e o masculino também não movimenta o quadril. Ele vai no movimento de entre e sai, entre e sai, soca, entre e soca, sai. Né? Entre e sai. O famoso soca, soca, é o soca. Soca, 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 senta, 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 vai, Senta, vai. E as músicas e agora as é tudo músicas também. soca, 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 né? E as músicas também estão nesse lugar. Isso. Gente, a gente tá falando sobre tudo isso. Boa noite pra você que tá por aqui. A gente faz uns 20 minutos que a gente tá falando. A gente vai deixar a live gravada assim, fica tranquilo. Está no meio da live, tem muito assunto ainda, tem mais pelo menos meia hora de conteúdo. Compartilha essa live aí. A gente tá falando tudo isso também pra falar pra vocês que a gente vai fazer um evento de carnaval que se chama Cacau Tântrico, onde é um convite à prática de tudo isso, né? Tudo que a gente tá falando aqui, que a Cíntia tá falando aqui, eu sei que tá ressoando aí no coração de vocês como verdade, fazendo muito sentido, e você pode estar pensando, tá, como é que eu não sabia disso até agora? Como é que eu posso destravar? Como é que eu posso fazer? A gente tem que se colocar em experiência, porque a gente tem que trazer esse registro pra célula, a gente tem que trazer esse registro pro nosso corpo, né? E nada melhor do que você se colocar numa vivência. Então, quero já adiantar que a gente está promovendo esse carnaval Cacau Tântrico, onde a gente vai dançar muito, vai trabalhar muito com a energia Kundalini, com a energia sexual, com a nossa pelve, com a nossa Ioni. A gente vai trabalhar muito isso durante 5 dias. Então, assim, é uma oportunidade pra gente colocar na prática, porque não adianta nada a gente fazer 5 horas de live, e eu tenho certeza que se eu deixar a Cintia, ela entrega conteúdo de 5 horas, porque essa mulher tem muito conteúdo e muita bagagem, e aí você sair daqui com uma obesidade mental e pensar assim, tá, por onde eu começo? Como que eu me toco? Como que eu ativo o meu corpo orgástico? Então fica o convite aí pra vocês, tá? Logo mais eu falo de novo sobre esse assunto, tá na minha página, Cíntia Porto também, tá? Tem informações sobre o evento, que é o Cacau Tântrico, que é um convite. Vai ser em São Luís do Paraitinga, perto de Taubaté, a 2 horas de São Paulo, 2 horas do Rio de Janeiro. A gente tá com um grupo no WhatsApp, onde a gente tá reunindo as mulheres interessadas nesse evento. Pra você que nunca viajou sozinha, você fica tranquila, que a gente tá aqui segurando a nossa mão na sua, para que você possa se empoderar também nesse lugar, né? Você que tá aí, mulher, que tá assistindo essa live, sentindo esse chamado, quem sabe é uma oportunidade, você botar uma mochila nas costas, pegar uma estrada e ir num evento de mulheres e trabalhar isso. Eu tenho certeza absoluta, a gente tem essa certeza que você vai sair muito transformada nessa reconexão de fato com o teu corpo. Não adianta nada você ficar aqui nessa live e não saber por onde começar, como se tocar. Então, São Luís do Paraitinga vai ser dia
25, 26, 27, 28 e 1º de março, 5 dias aí no feriado de carnaval, onde a gente vai trabalhar muito. Imagina, o Tantra já é uma medicina puramente feminina, junto com o cacau, né? Então vai ser uma medicina bem feminina, ofertado por 2 sacerdotisas, num grupo de mulheres super seguro, ancorado no amor, para que você possa realmente destravar todo o teu corpo e você fazer esse ano, mulher. Esse 2022 gregoriano, um ano assim extraordinário, assim, mudar e muda a vida. Muda a vida. E vocês vão entender. Vamos ver se conseguimos compartilhar tudo para vocês entenderem como você vai chegar nesse lugar que muda a vida. Esse curso que a Anne acabou de falar, esse retiro de 5 dias, ele é uma versão de tudo isso que nós fomos aprendendo nesses últimos anos, escutando histórias, entendendo, né? Mais uma vez, tudo começa na masturbação e como que milhares de mulheres, elas foram bloqueadas durante séculos para não tocar no corpo, não sentir, não conhecer a vulva, não conhecer o movimento, não acessar o corpo orgástico, os 5 sentidos, é tudo limitado, é tudo bloqueado. E aí a gente chegou no momento que nós estamos agora, de centenas de pessoas despertando, mulheres despertando, entendendo que tem uma medicina aqui dentro do corpo dela e que esse tempo todo ela foi enganada, que foi falado para ela que era feito de pecado e que na verdade foi bloqueado porque é uma grande potência, né? A sua energia sexual é uma grande potência. E aí como que nós fomos trazendo essa possibilidade para essas mulheres que iam buscando nos atendimentos individuais? Não dá para ter de um dia. Ela tá perguntando quanto terá de um dia. Miga, não tem nem como fazer um evento desse de um dia. Vai ser tipo coito interrompido, não tem como. No mínimo 2 dias de um evento desse, porque é um caminho, né? Não dá pra chegar assim, muitas mulheres, né? Vão chegar muito no mental. É nesse lugar que muitas mulheres chegam, que tá presa no mental, tá com muita crença, muito medo. Então não é assim chegar no primeiro dia e já falar assim, se toca aí. Não, tem um caminho construído, principalmente pela Cíntia, onde ela conduz você até que realmente você ocupe esse corpo e você possa realmente se tocar com propriedade. Não é simplesmente, vai, se toca. Não, tem todo um caminho neurológico que é construído durante o evento para que você possa acessar o seu corpo com segurança, com confiança, e a partir dali, assim, é um portal, assim, que você atravessa, sabe? E aí o que nós fomos descobrindo, né, durante esses atendimentos? Que como o lugar de desenvolvimento era na masturbação, então que essas mulheres, elas precisavam passar pela oportunidade de uma masturbação expandida. Então o que é uma masturbação expandida? É uma masturbação onde você vai despertar todo o seu corpo. Então tem toda uma técnica, que é isso que a Anne está explicando, que é todo um desenvolvimento, que esses desenvolvimentos, eles estão nesses 5 dias de vivência. As pessoas que participarem do retiro, você não vai receber uma teoria. Nós não vamos falar para você que você consegue ter um hiperorgasmo, orgasmos múltiplos, orgasmo no corpo todo, orgasmo nos 5 sentidos. Nós vamos mostrar para você. Você vai aprender a fazer isso. Você vai aprender como? No primeiro pilar, despertar, respiração, som e movimento, energia Kundalini, qual é o movimento natural do seu corpo, né? Tem técnicas específicas para, através da respiração, dar uma super oxigenada no seu cérebro, desligar o seu senso crítico, o seu sistema de crença, aonde está tudo limitado, e trazer para a sabedoria do seu corpo, você se permitir soltar som, soltar movimento, escutar essa energia movimentando dentro do seu corpo. Aí a gente vai para um segundo pilar, que é o despertar do corpo orgástico. O despertar do corpo orgástico por si só é uma mega potência. Você vai começar a entender que o seu corpo todo é orgástico. É lindo! Todo o seu corpo é orgástico. Quando você acessa essa medicina, que é aquele pilar que eu falei, talvez não vai dar para destrinchar tudo em uma live, porque realmente é muita informação, mas você acessa
esse corpo orgástico desperta os seus 5 sentidos, acende áreas no seu cérebro da intuição e começa a usar essa energia orgástica para impulsionar a sua vida. Cocriar, minha filha. Cocriar, essa energia de cocriação, de energia. Você que tá aí, ó, presa no loop de sofrimento da dor, assim, ó, tá aí sofrendo com crush, tá aí passando mal porque tá pegada, a dependência afetiva. Minha amiga, a partir do momento que você toma posse do teu corpo, da tua sexualidade, frequência alta. Isso é empoderamento de fato. O que é empoderamento? É ocupar o teu corpo com consciência. Toma é isso. posse que o seu corpo é naturalmente orgástico. Deus, o universo, os deuses, as deusas te criaram assim. Você naturalmente, isso tem uma função. Por que nós temos no nosso corpo um órgão específico só para nos dar prazer, só para nos dar orgasmo? Será que é para gerar um pecado? Não. É simplesmente porque é uma energia de potência e de elevação, não só do seu corpo físico, emocional e mental, mas também de alta frequência. Isso te coloca em um lugar de frequência alta, de ser amado, de ser amada, de ter prazer, abundância. Então nós passamos pela respiração, som e movimento, né? Despertamos essa energia Kundalini do corpo, começamos a expressar sem medo e sem julgamento. Aí a gente entra na etapa do despertar do corpo orgástico. Então quem participar da vivência vai... É vivencial, gente, é de verdade, não é teoria. É a pessoa vivenciar a experiência de descobrir que o corpo todo é orgástico, quais são os pontos orgásticos do corpo. Despertar dentro desse processo o autotoque amoroso para quando você for se tocar, você for por uma masturbação, ela não é localizada no seu órgão genital. Oh, coisa mais linda desse mundo! Só para aumentar os coraçõezinhos e a audiência. Vocês sabem o que é isso aqui? Vocês já viram a de vocês? A gente vai chegar aqui, ó. E a gente vai passar pela oportunidade do autotoque amoroso. Tudo isso é conduzido. Você vai aprender a como tocar no seu corpo, como despertar o seu corpo orgástico. Por quê? E isso nunca foi nos ensinado. Nunca nos deram essa chave. E essas chaves, elas são simples. Elas são de base, elas são dos nossos sentires, do sentir do nosso corpo. Então a gente passa, desperta a energia Kundalini, vai pro corpo orgástico. A Anne já teve a oportunidade, né, de participar, de ver o corpo orgástico despertando. É a coisa mais linda do mundo. É muito poder. A pessoa descobrir que toda a extensão da pele é orgástica. O ponto G do ser humano é a pele. E a gente só localiza ali no órgão genital. E aí a gente desperta esse corpo, a gente acende essa energia. Aí sim a gente vai pro órgão genital. Só que a gente não vai para aquele movimentozinho limitado que a gente está acostumado. Aí sim a gente vai ter o quê? Aula de anatomia, a gente vai entender a nossa vulva, nossos grandes lábios, pequenos lábios, extensão. A gente vai para dentro do canal vaginal. As mulheres não tocam. Por que as mulheres não têm orgasmo com penetração? Porque a gente não toca dentro da nossa vagina. A gente não sabe onde estão nossos pontos de Grafenberg, a glândula de Skin, Bartholin. Muitíssimas, nem sei, eu acho que 1 ou 2 mulheres que eu conheço até hoje que um dia teve um orgasmo cervical. Só que para ter um orgasmo cervical, essa mulher tem que estar no movimento, no poder do corpo dela. Para você, mulher, ter um orgasmo, o movimento não é no homem, o movimento é seu. Mas você tem que tomar posse desse movimento, desse quadril, e a gente vai trabalhar isso daí. Gente, é 5 dias de retiro com cacau, com stacked dance, com dança, com corpo orgástico, entendendo a anatomia, entendendo aonde você tem que tocar, qual é a sua velocidade, qual é a sua pressão, o que você realmente gosta. Para quando você estiver com seu companheiro, com a sua companheira, se ele não souber, você tem um lugar de fala, vem cá, meu bem, deixa eu te ensinar como eu gosto. É assim que eu gosto, é assim que eu faço. Para sair desse lugar onde você fica fingindo um orgasmo. Então nós vamos passar, olha, e não terminou não essa programação, a gente passa ali
Primeiro pilar, respiração, som e movimento, despertar do corpo orgástico, despertar dos 5 sentidos, despertar dessa medicina, dessa energia Kundalini. Aí a gente vai pra vulva, aula de anatomia, olha, desenha, dança, toca. É realmente você vai aprender a se dar, a se permitir uma masturbação expandida. Como que eu acesso um orgasmo alto no meu corpo? E por que que o orgasmo tem tanta cura? O orgasmo, neurologicamente falando, ele passa pela mesma via neural dos traumas. É muito comum uma mulher ter um orgasmo alto e ela romper em um choro, romper em uma catarse. Ela está limpando um caminho neural. Então tem muita potência. É isso que a gente quer te ensinar. E quando você passar por este lugar e aprender a acessar uma energia alta, a se dar prazer, a tomar posse do seu corpo, da sua medicina, você vai passar, e esse é a nossa cereja do bolo, que vai ser o nosso último dia, onde você vai aprender sobre a magia sexual. Como que você acessa o seu corpo, acessa a sua energia orgástica, sua energia Kundalini, também conhecida pela espiritualidade como luz da vida, e através, aí tem vários estudos dos chakras, bandas, mula bandas, como que a gente sobe essa energia, traz para o nosso coração, e através da cocriação, porque nós somos deuses e deusas cocriadores da nossa realidade, a gente traz para a tela mental, acessa a energia orgástica, que é a energia criativa, e impulsiona essa energia para o seu propósito, para a sua vida, para o seu despertar. Isso é o que nós queremos te entregar nessa vivência. Nossa, vai ser incrível. Não tem como sair do mesmo jeito que você entrar. Não tem. Depois que você souber tocar no seu corpo, acessar a sua energia Kundalini e fazer magia sexual com a sua energia. Entendeu? Olha só, o link que tá na minha bio, ele vai conduzir você para um grupo. É um grupo no WhatsApp. Antes estava o link do evento. Dá uma olhada aí, amiga, vê se tem pessoal entrando aí no grupo e compartilha o link. Por que que a gente tá criando um grupo? Porque eu sei que aqui tem muita mulher, por exemplo, que tem muita objeção. O coração dela tá vibrando, querendo fazer parte disso, querendo viver essa experiência, mas ela tem medo porque acha que é longe, porque acha que não dá, porque acha que é difícil, porque acha que... Mana, a gente não tá falando de um evento fora do Brasil, a gente tá falando aqui no Brasil, eu tô falando de um evento aqui em São Paulo, tá? Um evento que você pega um ônibus e você vai, e lá vai ter um transfer que vai te conduzir até o evento. O grupo tá formado ali justamente para tirar todas essas dúvidas, te dar todo o suporte, quiçá até rolar uma carona para tu chegar lá. Então assim, vamos quebrar essa objeção, porque eu tô vendo mulher aqui falando, ai não dá, ai 5 dias é muito. Mana, é feriado de carnaval, se tu quer tu consegue, tá? É cocriação nesse momento, tá? E outra coisa, ali, entra no grupo, amiga, vê se tem pessoal no grupo e compartilha o link do site. Já tá aqui, ó. Não, lá no grupo. Tem uma mana que escreveu assim, eu não tenho namorado. Deusa, o que a gente tá falando aqui não é pra mulher que tem companheiro fixo, é principalmente pra aquelas que não têm. Ou você acha que a gente aqui, solteira, fica chupando o dedo ou fica transando com qualquer um? É óbvio que não. A gente, quando toma posse do nosso poder, da nossa sexualidade, do nosso gozo, do nosso orgasmo, a gente fica muito mais criteriosa. A gente acessa nesse nosso... Eu não tô dizendo que transar com um homem é ruim e que a gente não precisa, é uma delícia. É muito bom, adoro por sinal. Mas quando eu não tenho parceiro fixo, eu tenho uma vida sexual muito ativa comigo mesma, é óbvio, porque eu estou empoderada, eu estou em posse do meu corpo. E estar empoderada é, além de você saber conduzir a tua energia, ativar a tua energia Kundalini sexual, é você também ocupar esse corpo por meio da dança, por exemplo. Então essa vai ser uma das medicinas que eu vou levar para vocês também por meio do cacau, que é a dança, você dançar a tua dança, a dança livre, a dança sem coreografia. Porque hoje as danças com apelos sexuais são aquelas do senta, 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 soca, soca, soca. E essas senta, senta, soca, 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 elas são umas coreografias que ficam presas muito no chakra básico, aquele chakra básico só da sobrevivência, fica ali só naquele sexozinho.
a ideia do teu corpo quanto uma dança livre, você encontrar a dança do teu corpo, o movimento da tua pelve, é de fato você conduzir a tua energia sexual, que não precisa ser somente no ato sexual. Eu vi uma mana que escreveu aqui, ó, que ela já tá tão empoderada do corpo dela que ela teve um orgasmo numa dança dela com ela. Eu já tive também, domingo mesmo, me tocando. É maravilhoso. Me tocando, dançando na palma da mão. Eu acessei esse lugar, assim. Então é nessa posse do corpo que a gente tá falando. Não é simplesmente você precisa ter um parceiro sexual para você atingir. Muito pelo contrário, esse poder é teu, esse prazer é seu. E é isso que a gente quer ensinar vocês, é isso que a gente quer mostrar para vocês. Porque outra coisa importante, tomar posse do teu prazer não é simplesmente para você falar gozei, não é simplesmente para você falar assim, ai, cheguei lá. É um trabalho planetário que a gente está fazendo aqui. Isso é um trabalho planetário. A gente está, sim, entrando numa nova era, agora falando de transição planetária, é algo que a gente vai falar muito nesse evento, a gente vai se conectar muito com o planeta, muito com a questão da transição planetária, e a gente precisa reequilibrar o feminino na Terra. E tudo isso faz parte da energia feminina. As mulheres hoje, elas precisam, como guardiãs do corpo mulher, como guardiãs da energia feminina, elas precisam tomar posse disso que foi tirado de nós, desse poder que foi tirado de nós, do nosso poder, do nosso direito ao prazer. E quando uma mulher ela não tem direito ao prazer, a gente vive o caos que a gente vive hoje. O planeta sendo estuprado, o feminicídio e todo esse movimento bélico, egóico, patriarcal que a gente vive hoje. Então não é só simplesmente falar eu gozei, é um serviço planetário que a gente está fazendo de recobrar uma memória perdida, da gente auxiliar você a realmente relembrar quem tu é. E isso é muito mais profundo, certo? Sim. Quando a gente fala de prazer e de orgasmo, parece que a gente está falando de uma coisa sexual, mas não é, gente. Chegou o momento da gente tomar consciência do que realmente é a nossa energia sexual, o nosso poder, a nossa energia criativa, né? Teve uma pessoa que perguntou aí o que é magia sexual. Magia sexual é você acessar a sua energia orgástica e direcionar essa energia orgástica para um propósito, para uma criação. Você naturalmente é uma deusa co-criadora da sua realidade. Né, os seus pensamentos moldam o átomo, você naturalmente cria, consciente ou inconscientemente. Você tem no seu corpo uma das energias de criação mais poderosas, que é a energia orgástica, também conhecida como energia criativa, energia Kundalini. Quando você, sabendo que você tem, né, uma energia de criação no seu corpo, e você é uma deusa co-criadora, você pode direcionar, porque é uma energia que você pode trazer uma alma para a Terra, você pode trazer uma criança, você pode gestar um filho, mas você também pode falar assim, não, nesse momento eu não quero gestar uma criança, eu quero gestar um projeto, eu quero gestar uma viagem, eu quero gestar a minha saúde, a minha expansão, um sonho. Você vai trazer para sua tela mental esse sonho, porque nesse momento você está em um estado alterado de consciência, você está com acesso ao seu subconsciente, que é o que manifesta. Você está em uma frequência elevada do prazer, que é o que cria. Para criar você tem que estar no prazer e na felicidade. E aí você acessa o seu orgasmo, que é a energia criativa, e fala, eu direciono essa energia para esse propósito. Então você gesta através do seu orgasmo. Foi por isso que nos tiraram esse orgasmo, porque se nós tivéssemos acesso a essa informação desde a antiguidade, nós não estaríamos sendo doutrinados através do medo em um sistema que nós temos hoje, onde a gente fica aí, 87% da população mundial só navega no primeiro e segundo degrau da pirâmide de Maslow. A gente só fica no instinto de sobrevivência, no medo, no pouco, na escassez. E a gente vive essa escassez exatamente porque a gente não tem o poder da nossa energia sexual com consciência. A gente doa isso pro sistema. Você não pode dar prazer, você vai comer, você vai beber, você vai usar drogas, você vai comprar, você vai querer uma dopamina rápida através de uma pornografia, através de uma internet. Você não usa a sua energia ao seu favor, você entrega pra fora. Chegou o momento da gente tomar posse. Então, quando a gente fala tomar posse do seu corpo, do seu prazer, do seu orgasmo, vai muito além do que você conseguir só ter um orgasmo com o seu boy magia, gente.
é transformação de vida, é transformação de consciência, é transformação planetária, é acender a consciência na quinta dimensão, sair de uma frequência de dor, de medo, de escassez. É para isso que a gente veio aqui. E é para isso que nós estamos aqui, ó, unindo as nossas forças para trazer isso para a humanidade. Exato. Porque isso é real, é necessário. Chegou o momento da gente sair da escuridão que nos colocaram. O nosso corpo é pura medicina. Tudo que a gente precisa tá aqui. E chegou o momento da gente olhar para esse corpo na forma natural que ele é. Sagrado, divino, poderoso, expansivo. Isso que a gente está vivendo hoje isso é um pecado. Isso que fizeram, que nos entregaram, esse pouco, isso é um pecado com a humanidade. E se você ressoa, se você se conecta com isso que nós estamos falando agora, não perca a oportunidade de estar nesse retiro. Ele vai ser muito poderoso. Nós vamos entregar tudo, nós vamos entregar chaves. Nós estaremos numa egrégora ancorada na luz. A gente está aqui para servir, a gente está aqui para ensinar, a gente está aqui para transformar. E quem vier vai ganhar muito, porque a gente não tá entrando nisso para te dar pouco. A gente está entrando para realmente te entregar chaves de transformação. Manas, assim, ó, é o momento de celebrar a vida, é o momento do despertar, de fato. Eu sei que essa live tá ressoando em muitas almas, em muitos corações. Tem muita mulher que tá até emocionada ouvindo. A alma tá vibrando, eu sei que a tua alma tá vibrando. É a fome da alma, né? Como diz Clarissa Pinkola Estés, Mulheres que Correm com os Lobos. Hambre del alma, é isso que a tua alma clama, é isso que a tua alma sabe que tu precisa. Então quando você ouve a Cíntia falando, a gente nessa live, você tá vibrando, as tuas células estão vibrando, porque ela fala assim, é isso que eu quero, meu Deus. Então, vamos sair da obesidade mental, porque eu sei que a gente tá numa era de muita informação. Da 8 horas da noite aqui, tem 50 mil lives acontecendo. Tem muita gente falando o que a gente tá falando. A proposta é a gente trazer pro corpo, irmãs. É trazer pro corpo. Então, assim, feriado de carnaval tá aí. A gente tá atendendo esse chamado. Vai ser o carnaval cacau tântrico. 5 dias pra você se conectar, pra você, de fato, colocar isso no teu corpo, nas tuas células e ter uma transformação efetiva na tua vida. Não é simplesmente pra você aprender a gozar, e não é só simplesmente, porque é tudo gozar, mas você acessar o teu prazer, tomar posse do teu corpo, em 5 dias você vai sair transformado. E que a gente fala assim, ó, só não toma muitas decisões importantes nas próximas semanas depois de um evento como esse, porque você sai muito expandido, de fato, você sai muito expandido. Então assim, espere um pouquinho. Não é uma piada. Não é uma piada, é real, assim, eu quero me separar, quero mudar de cidade, não, relaxa. Calma, respira, deixa isso decantar, deixa isso baixar, deixa isso acontecer no teu corpo, porque de fato, você vai ter uma expansão muito grande, tá? O grupo do WhatsApp tá aí para quebra de objeções, para qualquer medo que você tenha. É um empoderamento na prática, para você que nunca viajou, para você que nunca foi em um evento como esse. Experimenta, mano, viver está imperdível, né? Não adianta nada ficar escrevendo aí textão, viver está imperdível, viver está imperdível, se você não tá vivendo a vida, se você não tá experienciando essa vida, né? Quanto tempo mais tu vai esperar para se aventurar, para fazer o que você quer, o que a tua alma veio fazer? Então, vem nessa oportunidade, tá? O link com o grupo tá ali na minha bio, você clica lá, você entra num grupo, eu e Cíntia estamos lá para te responder, para te atender, para te ajudar. Vagas limitadas, mulheres, vagas limitadas, 25, 26, 27, 28, 1º de março, São Luís do Paraitinga, perto de Taubaté, 2 horas de São Paulo, num espaço riquíssimo, lindo, com muita natureza, tá? Umas cabanas maravilhosas, alimentação, inclui tudo isso, todas as atividades, alimentação, hospedagem, num lugar incrível, tá? E você vai sair realmente muito transformada desse carnaval. Muito cacau. E muito carnaval, prazer, né? Olha que lindo, Ai, né? Tem festa de carnaval também. Vocês estão pensando que a gente vai ter? Vocês acham? E então, assim, é pra você que já não tá mais ressoando, sabe? Pra você, ô sacerdotisa, bruxona maravilhosa, que tá olhando essa programação aí, nada contra nada, tá? Mas você fala assim, ai, eu não queria isso, eu queria algo além, eu queria algo maior, eu queria algo espiritual.
né? É um chamado que a gente está fazendo, porque a gente também se coloca nesse lugar. A gente também pensa, poxa, eu não queria ir lá nesse bloquinho, tomar cerveja e ficar doidona. Nada contra nada, tá? Nada contra. Mas esse lugar a gente já conhece. A gente já conhece esse lugar. Agora, quem sabe a gente, né? O chamado está sendo de um outro espaço. Então, o carnaval, que é a festa da carne, que tal a gente, então, fazer com consciência? A gente fazer uma festa da carne com consciência, a gente transcender a partir disso. E não percam essa oportunidade. As meninas que estão com medo de ir, eu acho que a gente não tem mais acho que tem menos de 5 minutos. Mas eu vou falar uma história rapidinho, porque ela me tocou muito esses dias. Eu vi a Anne conversando com alguém, né? Se você é esse alguém, é uma moça que era de Santa Catarina. E ela falou, o meu sonho é ir, eu quero muito ir. A Anne perguntou, e ela falou, eu sou de Santa Catarina. Ela falou, vem. Ela, não, mas eu nunca saí sozinha, eu tenho medo. E aí, quando a Anne olhou pra mim e falou assim, imagina se ela toma coragem e vem pra essa vivência. Nossa. Eu lembro que eu fiz assim, eu falei, gente, nunca mais a vida dela tem como, não tem como. Se ela sai sozinha, se empodera, vai pra um grupo de mulheres, se empoderar, ela não tem, é capaz dela não voltar mais pra casa. Do jeito que ela estiver ali, ela pega a mochila dela e pica a mula. E por que me trouxe esse impacto? Porque me trouxe milhares de lembranças de mulheres que um dia estiveram nesse lugar. E aí eu lembrei claramente de uma história que, assim, na verdade eu descobri até recentemente que aquele dia tinha mudado a vida dela. Né? Tem uma moça que ela já fez umas 3 vivências comigo, e na terceira vivência que ela foi participar, eu vi assim que nos 2 últimos anos ela viaja, ela faz curso, ela vai pra lá e fez formação e fez não sei o quê. E eu falei assim, nossa menina, você viaja demais, você não para. E ela falou assim, hoje ela tem 44 anos. Acho que a primeira vivência dela foi há 3 anos atrás. Ela falou assim, a vivência que eu participei do Tantra foi a primeira vez que eu fui viajar sozinha. Eu nunca tinha viajado. Mas como assim? Você viaja, você vai pra todo lugar. Ela falou, a minha vida mudou naquele dia que eu fui. E eu já tinha mais de 40 anos e eu nunca tinha saído da minha cidade. E aí eu perguntei pra ela, eu falei assim, mas o que você viu? O que te tocou, que tenha te transformado tanto? E ela falou, foi ver outras mulheres livres. Quando eu vi eu vi outras mulheres independentes, trabalhando com o que queria, com o que sonhava. Eu olhei e falei, gente, é possível. E a partir daquele momento, a vida dela se transformou. Ela era uma mulher que ela não saía, ela só trabalhava, e ela tinha muito dinheiro guardado. Ela falou assim, agora eu tô torrando tudo o meu dinheiro porque eu tô vivendo. Eu guardei dinheiro durante 40 anos. E eu tinha medo de gastar. Eu vivia na escassez, mesmo com dinheiro no banco. E aquele dia que eu fui pra sua vivência, que eu vi 30 mulheres, muitas mulheres de outras cidades, se conhecendo, sendo livres, eu falei, é isso que eu quero pra mim. E hoje, além dela ter se libertado, ela é uma das mulheres que hoje trabalha com sexualidade feminina. Ela vai pra frente do Instagram, ela dança, ela rebola. Eu lembro que em uma das vezes, que acho que foi na segunda vez, ela falou, eu queria tanto fazer coisa no Instagram, mas eu tenho medo de falar. Eu falei, faz do jeito que você sentir, quiser, que as pessoas vão se conectar com você. E hoje ela escreve pra mim e fala assim, isso daqui é fruto seu. Por quê? Porque ela tomou, e não é fruto meu, né? É fruto dela. Que um dia ela tomou coragem e saiu da cidade dela e ela viveu essa grande transformação. E eu tô contando uma história, mas quando a Anne me falou, e ela falou assim, imagina se ela for. Aí eu fiz, falei, meu Deus, se ela for, é mais uma dessas mulheres com grandes transformações na vida. Faltam 2 minutinhos apenas. Mano, 2 minutinhos pra encerrar essa live. O link do grupo pra você que tá interessada, pra você que tá sentindo o chamado, tá na minha bio. Entra lá, a gente vai te responder, tá? Pra você que tá aqui no meu Instagram, que assistiu a Semana Resgate da Mulher Selvagem, tudo isso que eu tô falando tá fazendo grande sentido, tá? Tudo isso que eu tô falando pra você é o chamado. Então, assim, eu entreguei bastante conteúdo na Semana Resgate da Mulher Selvagem que tem tudo a ver a isso que a gente tá contando pra você aqui agora, tá? Agora é sair da teoria e ir pra prática.
A gente espera vocês, feriado de carnaval, pra gente se abraçar, pra gente se ver, pra gente fazer as nossas bruxarias, pra gente ativar esse corpo orgástico e pra você mudar a sua vida, pra esse ano ser sensacional, tá? E a gente vai estar entregando tudo com muita generosidade. Tá bom? Gente, a gente precisa encerrar a live que tá na regressiva aqui já. Gratidão pela presença de vocês. Sigam a Cíntia. O @ da Cíntia tá no meu post, ali onde eu anuncio a live. Segue ela, tem muito conteúdo bom. E vem pro grupo. Vem pro grupo. Estamos te esperando lá no WhatsApp. Beijo!